Bom, pessoal, a gente vai falar de Microsoft 365. Eu acredito que o nome deve ser um pouco novo para vocês, né? Mas a gente vai entender ao longo da apresentação aqui que ele é só uma nova oferta e uma maneira nova da gente entregar aquilo que a gente já faz para os nossos clientes. Para começar aqui, eu vou passar um vídeo. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? And I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before, the sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know it can't stop, I wonder. And I wanna know, have you ever seen the rain? And I wanna know, have you ever seen the rain? And I wanna know, have you ever seen the rain coming down, Coming down, coming down, coming down. coming down on a sunny day? Coming down on a sunny day. Vamos lá, pessoal. A gente viu um vídeo aqui que mostra a experiência, né? Uma garotinha desde criança interagindo com a família, no trabalho, usando a tecnologia no seu contexto do dia a dia. Alguém sabe qual dessas tecnologias que apareceu aqui ainda não está disponível? Alguém arrisca o palpite? Tem tudo já? Realidade aumentada. O que mais? Parabéns, Windows 10 ela já está pronta, né? Quem atualizou para Power Creator já tem. E até captura 3D, né? Alguns celulares, inclusive nacionais, a gente já consegue fazer captura 3D. Mas qual é a mensagem aqui? Primeiro, né, tudo que a gente viu aqui, a plataforma Microsoft já suporta vocês. Nosso hardware os hardwares que se integram ao Windows 10 já estão ok e a nossa plataforma de colaboração já está ok. Por que de tudo isso, né? A gente ouve muito falar cloud, levar cloud para o nosso cliente, a gente precisa vender Azure, a gente precisa vender Office 365, agora Microsoft 365. E às vezes a gente esquece um pouco do nosso momento dentro do mercado. Quando você fala cloud para o seu cliente, ele entende? Raramente, não é? Quando a gente fala Office 365, alguma coisa. Mas no teor ele não entende. Por quê? Porque a gente vinha por transformações, né? A gente lembra um pouquinho lá da faculdade, talvez um pouco de segundo grau, a gente fala das revoluções industriais. A gente tinha alguns avanços que aconteciam a cada 100 anos, mais ou menos. Motor a vapor, energia elétrica, depois veio a computação, que só depois da Segunda Guerra entrou no mercado corporativo. Só que de alguns anos para cá, mais especificamente entre 2015 e 2016, as coisas mudaram um pouco e o que era físico e o que era digital acabou se dividindo numa linha muito tênue entre negócios e soluções de negócios. Alguém arrisca um palpite?
Ninguém? Vamos lá que a gente vai ver alguns exemplos aqui, olha. O CEO da Accenture, ele disse que a transformação digital ela já é uma realidade e ela é a razão principal pela qual pouco mais da metade das empresas da Fortune 500 tem desaparecido desde o ano 2000. O que isso significa? Que algumas novas tecnologias fizeram que outras empresas crescessem e tivessem valor de mercado com valor considerável, que é o superior a $1 bilhão, e onde, em média, as empresas demoravam mais de 20 anos para chegar nesse valor de mercado. Algumas delas aqui, a gente não precisa nem falar de Google e Facebook, né? A gente pode falar aqui de Airbnb e Uber, por exemplo. Atingiram esse valor em menos de 4 anos. Quem aqui nunca usou Uber? Todo mundo usa, não é? O Airbnb, quem não usou ainda? Ou pelo menos não olhou, algumas pessoas. Poxa, isso aqui é tudo coisa nova. Impactou totalmente o mercado, ou aquele mercado do nosso cliente. A gente viaja para um evento agora, a gente olha no Airbnb antes de olhar para uma disponibilidade de hotel. A gente quer viajar para fora do país, é mais fácil usar o Airbnb que usar outro recurso, ou talvez nossa própria agência. Só voltando aqui, que eu já estava achando que estava no outro slide. Na verdade, o que proporcionou toda essa revolução, esses novos negócios que apareceram, foram alguns pontos, ou alguns usos da tecnologia que caíram muito de preço. Um drone, por exemplo, em 2007, custava $100 mil. Por quanto a gente compra um drone hoje? Bicharia, não é? A gente compra em loja de brinquedos já. Uma impressão 3D, em média, custava $40 mil por volta de 2005 e 2006. Hoje, você considerando aquele brinquedinho que você faz lá para o teu filho, ou que você pode brincar ou levar para uma manufatura, tem um custo médio de $100. Eu trabalhei em estamparia industrial, eu sei o quanto a gente sonhava com isso na época, e hoje a gente vê uma impressora caseira fazendo isso, a gente fica maravilhado em ver como isso avançou. Robôs industriais, né, que custavam mais de $500 mil, hoje a gente vai no Lava Jato e tem lá um robô que sabe exatamente como lavar o nosso carro, de que tamanho ou de que cor, que shampoo aplicar. E se vocês passaram por algum sem parar, aquilo nada mais é que um robô. Ele consulta um banco de dados, ele abre a cancela, ele verifica teu saldo, ele sabe o tamanho do teu carro, ele sabe a categoria que é o teu carro para te cobrar direitinho o pedágio. É um robô aquilo. O mapeamento de DNA, que em 2002 ele custava $2,7 bilhões, hoje ele custa $1.000. Você pode ir numa clínica em São Paulo e fazer um mapeamento de DNA do seu filho logo no nascimento. Quando a gente desce aqui, olha, o que impacta de verdade o nosso dia a dia é o uso do smartphone. Tá? Todos nós temos, duvido que alguém aqui não tenha um smartphone, e todos os nossos clientes têm. Lá no lançamento do iPhone, em 2007, custava cerca de $500 um aparelho. Hoje, com $10, a gente sai por aqui, procura num camelô, a gente encontra um aparelhinho chinês. Ah, mas não é bom? Pode não durar muito, mas você não vai ficar sem e-mail, não vai ficar sem o Waze nem o WhatsApp, concordam? Você já se vira com alguma coisa. Aqui mostra, olha, na nossa cara, coisas que a gente não percebe muito bem, né? A gente vai assumindo essas tecnologias novas e a gente vai olhando que essas empresas, por exemplo, quando a gente fala de Airbnb, eles não têm um imóvel. O Uber não tem um carro, um motorista como funcionário. Outras empresas como Netflix, que até então nem produzia seus conteúdos, a gente achou que isso aqui fosse concorrer com a TV a cabo ou a TV paga, na verdade já está concorrendo com a TV aberta, não está? Você deixa de assistir lá no domingo à tarde qualquer coisa que passa pela TV e acessa o Netflix. São empresas que inovaram sem ter nenhuma infraestrutura, sem ter nenhum contexto. Só que, na maioria das vezes, o nosso cliente ele tem um negócio tradicional. Não é tão simples, por exemplo, falar de transformação digital para um dono de uma padaria, né? Para um dono de uma loja de carros. Ele sabe que ele precisa de alguma coisa, mas falar propriamente de transformação digital com ele não é tão simples. Como que a gente aterriza isso, né? Aqui começa um puxão de orelha para a gente, fornecedor de TI, né? Quem está há mais de 10 anos no mercado aqui? Há mais de 15? 20? Mudou a forma de trabalhar ou não? Mudou bastante, não é? Essa foto aqui, olha, ela é de 1905, em Nova York. O que a gente vê aqui? Eu não sei se dá para ver daí do fundo, mas a gente vê cavalos, carruagens, bondes. 20 anos depois, 1925, o que a gente está vendo aqui? Só carros. A gente não vê mais um cavalo aqui.
Parece, legal, agora tinha carro, né? Quando a gente olha por detrás de tudo isso, as informações comerciais da época, lá nos Estados Unidos, 25% da produção agrícola americana era destinada só para alimentação de cavalos, garantir o meio de transporte. A gente está falando de 1/4 da produção agrícola americana destinada ao transporte. Só 20 anos depois, tá? Muito antes de muitas pessoas se aposentarem, o que aconteceu com todo esse mercado? Se transformou totalmente. Aqui agora eu tenho motoristas, eu tenho pessoas trabalhando nas fábricas de carro, eu tenho borracheiro, eu tenho funileiro, eu tenho pintor, eu tenho mecânico, enfim. Criei estacionamentos, eu já tinha leis de trânsito e tudo mais. A gente viu que só 20 anos mudou praticamente todo o mercado de trabalho, ou toda uma cadeia comercial na época. E a gente está falando disso no século passado. Mais próximos de nós, a gente costuma associar muita tecnologia a pessoas jovens, não é? Alguém sabe que foto é essa aqui, ou que período ela representa? Posse do Papa, estou cansado de ver essa foto já nas apresentações, né? Mas vamos pensar um pouquinho diferente nela. Será que eu tinha adolescente aqui? Talvez pouco, né? Será que essas pessoas eram diferentes dessas daqui? Veja bem, eu estou falando do mesmo perfil, né? Uma pessoa que se preocupa em estar numa posse de um Papa, provavelmente pessoas da mesma religião, da mesma faixa etária, muito provável que as mesmas pessoas. A imagem já diz, né, que o comportamento mudou entre 2005 e 2013, apenas 8 anos. Essas pessoas aqui são os nossos clientes. Né? Por mais que a gente já está há mais de 20 anos no mercado, a gente está vendendo, tem a nossa empresa, tem o mesmo cliente, a gente tem um relacionamento já fortificado com ele, o nosso cliente mudou o seu comportamento. Ele mudou a forma que ele espera falar conosco quando ele precisa de tecnologia. E muitas das vezes a gente se pega ainda vendendo uma SKU de licenciamento, concorda? É muito difícil para a gente, porque a gente aprendeu a trabalhar assim. Principalmente para a Microsoft, que nasceu com uma missão de ter um computador em cada mesa e um computador em cada casa. Quantos aqui planejam comprar um notebook novo esse ano? Um desktop? Esse ano? Esse ano. Talvez o ano que vem, vai, 2018. 1, 2, né? Cada um com a sua necessidade. Mas, e quem planeja trocar o telefone, o smartphone? E muitas das vezes a gente nem planeja, não é assim? Você vai no estacionamento ali, abriu o carro, ele cai, quebrou, o que você faz? Compra outro. Né? E muitas das vezes a gente troca o notebook como está o meu, né? Com a bateria caindo toda hora e tal, você vai ver o preço da bateria, você acaba trocando o notebook. Mas a gente já não tem mais necessidades de memória, espaço em disco, como a gente tinha antes, concordo? Processador, i3, i5, i7, qual é melhor, se é o Celeron, se é o X. A realidade mudou e a Microsoft teve que acompanhar isso. Por quê? Porque as necessidades dos nossos clientes hoje, com o advento de transformação digital, que não foi a Microsoft que fez, que não foi o Google que fez, nem o Facebook, é o comportamento das pessoas. Nossos clientes têm outras necessidades que são diferentes de uma SKU de tabela, ou diferente daquilo que a gente está acostumado a vender para ela, que são o quê? Engajar clientes, transformar seus produtos e serviços, otimizar sua operação e empoderar os seus colaboradores. Tá? A gente consegue fazer todo o resto aqui? Consegue, mas nessa apresentação específica a gente vai focar em empoderar colaboradores. Por quê? Porque a gente está falando de Microsoft 365, obviamente o pacote Office está aqui dentro. Mas vocês vão ver que ao longo da apresentação a gente pode pensar em outras coisas que nós podemos ajudar a empoderar o negócio do nosso cliente ou resolver as coisas desses 4 pilares. Então, às vezes, como eu vou retomando, eu fico um pouco incomodado que a gente abre Facebook, abre LinkedIn, a gente ouve falar tanto de transformação digital, mas os próximos passos ou como transformar a gente não ouve. Né? É muito bonito a gente ouvir falar de Uber, não é? Dá para fazer um Uber novo? Dá para criar um Airbnb? Pô, se a ideia fosse minha, seria boa, né? Mas eu não consigo mais, eu tenho que viver daquilo que eu já estava trabalhando, ou da minha profissão. Como que a gente faz, né? Primeiro é entender as dores do nosso cliente. Eu só sei vender Office e agora eu tenho que descobrir uma forma diferente de vender Office, eu não sei fazer outra coisa. A gente é profissional de TI, vocês viram que a gente se atrapalha até com uma apresentação aqui, não é? Na hora de passar um vídeo. Por quê? Não adianta a gente querer, transformou digitalmente, agora eu tenho que mudar, eu vou abrir uma startup, eu começar uma startup. Nem o teu cliente, nem nós vamos conseguir fazer isso. Quando consegue, a gente vira capa de revista, não é? A gente vira livro. Então, primeiro, para vender Office, o que eu tenho que entender? Os meus funcionários, ou os funcionários do meu cliente, trabalham em quase o dobro de equipamento
de equipamentos em comparação ao número de equipamentos de 5 anos atrás. Alguém chuta o porquê aqui? Meu usuário tinha um computador, agora ele tem mais o quê? O smartphone, o tablet. O que isso significa? Eu tenho uma oportunidade de Office Mobile aqui. Quando eu digo que o número de pessoas que trabalham remotamente se multiplicou por 4 nos últimos 10 anos, não significa que as pessoas estão trabalhando em casa. Significa que agora as pessoas conseguem trabalhar da rua. Tá? Quem já tem alguns anos de mercado lembra de uma época que a gente ia fazer um curso num centro de treinamento e lá no escritório nossa mesa ficava vazia, a gente não respondia e-mail, não tinha telefone e ficava uma semana fazendo o curso, não é? Alguém é dessa época? Dá para fazer isso hoje? Não dá mais, não é? Vocês estão aqui, lembra que antigamente era feio num evento você sacar o celular? Ou numa reunião de trabalho? É feio hoje? Ninguém nem se incomoda. Por quê? A gente é móvel. Então, não estou falando aqui só de home office, eu estou falando aqui de pessoas que estão resolvendo problemas de trabalho no trânsito, aqui durante esse evento, nas reuniões de trabalho, na recepção de um outro cliente. E o número de trabalhadores com esse perfil se multiplicou por 4. E o número de equipes com quem a gente trabalha multiplicou por 2 em 5 anos. O que significa? As empresas antigamente tinham uma hierarquia tão bem definida que raramente eu de um departamento conversava com uma pessoa de outro departamento. Imagina, eu de uma área de manutenção industrial falando com alguém da contabilidade. As empresas, né, achataram tanto a estrutura hierárquica que você vê pessoas de diversos níveis conversando com diretoria ou trabalhando lateralmente com outras áreas sem hierarquias definidas. Isso fez com que o quê? Os times crescessem. Sabe o termômetro disso? Grupos de WhatsApp. Quem não tem WhatsApp aqui? Todo mundo tem, não é? Na tua empresa tem um grupo? O teu cliente tem grupos? Por quê? Alguns são para pura diversão e outros são para puro trabalho. Tá? É uma necessidade das pessoas. Experimente tirar o WhatsApp se você vê que não para a empresa, do teu cliente. Você para o e-mail, mas não pode parar mais o WhatsApp. Compartilhamento livre, né? Isso aqui é um risco de segurança muito grande. 87% dos executivos admitem que usam tecnologias que não são da empresa, significa contas pessoais, Dropbox, Box, Facebook, qualquer outro armazenamento online para trabalhar. Vocês fazem isso? Imagina o cliente de vocês, né? Ele usa outras tecnologias como Slack, como outras redes sociais e trabalham com isso. E você não pode proibir isso ou criar uma regra lá no Firewall que os impeça de acessar. E o número de informação é muito alto, né? 90% de todos os dados digitais foram gerados nos últimos 2 anos. Então, trabalhar com relatório nas empresas não tem sido uma tarefa mais tão simples. E a nova força de trabalho, né? Quem aqui nasceu depois do ano 2000? Vamos lá, de 95 em diante. Já começa a aumentar um pouquinho, não é? Até 2020, tá? Vocês serão a metade desse auditório aqui. Tá? Até 2020. Aqui fala de Estados Unidos, mas o Brasil tem um perfil de trabalhador muito parecido com o perfil americano. Sabe o que isso significa? Olha o desafio aqui, ó. Quem tem adolescentes ou filho adolescente sabe que se você mandar um e-mail para ele, em quanto tempo ele te responde? Ele não te responde mais e-mail. A gente fica todo incomodado, não é? A gente aqui, pô, não consigo conectar o som, o vídeo, o que acontece? Essa geração aqui, olha, que nasceu no final dos anos 90, já nasceu com tudo isso que a gente está usando hoje, né? Você vê adolescente caindo naquela pegadinha do WhatsApp, do som alto? Você não vê adolescente caindo, quem cai? A gente. Eles não caem. Só que o comportamento deles é totalmente diferente do nosso. Aqui a gente tem a geração chamada de Baby Boomer. Essa apresentação vai para vocês depois, tá? É bem legal vocês olharem. Tem a geração X, que é a grande maioria aqui, nascidos entre os anos 70. Aqui os nascidos após os anos 80 e aqui essa geração mais nova, que é a força de trabalho, nascida após os anos 2000. Olha o uso de e-mail dessa geração aqui. O comportamento dele ao usar e-mail. É muito diferente do nosso, que é mais velho. Eu vejo isso lá na empresa. Pô, a gente trabalha
múltiplas gerações, né? A gente entra 60 estagiários a cada ciclo de 6 meses. Então, a gente tem mais de quase 200 estagiários lá. E a gente que é um pouco mais velho se preocupa em escrever o e-mail pontuado, parágrafo. Esse pessoal aqui responde tudo em uma linha. Quem está certo ou errado? Os dois, né? Os dois se comunicaram. E eu nunca posso esperar que essa geração aqui vá usar o Office da mesma maneira que eu uso, né? Ou a plataforma que eu tenho de colaboração, ou qualquer outro processo que eu tenho na empresa. Eles querem trabalhar diferente. Enquanto a gente manda ou a gente é a maioria, tudo bem, mas a gente já deixou de ser a maioria. Como é que eu faço para reter talento? Como é que eu faço para manter esse pessoal trabalhando de forma independente ou garantir a produtividade desse time? Eu tenho que ter tecnologias que contemplam esses dois cenários. E eu vou mostrar para vocês depois qual a tecnologia Microsoft que a gente está propondo para uso nesse cenário de colaboração. E falando em transformação digital, aqui eu tenho alguns passos, né? Primeiro eu tenho que identificar no meu cliente quais são as necessidades ou por onde eu começo com ele. Se ele não tem clientes engajados, eu tenho que transformar, ou eu tenho que implementar, no caso, o meu Office ou a minha plataforma de colaboração em um cenário voltado para relacionamento com clientes. Se ele tem um problema de comunicação interna ou processos de comunicação internos, o que eu tenho que fazer? Dar poder ao colaborador. Minimamente aumentar a mobilidade ou a facilidade que o colaborador tem de acessar os documentos que ele tem na companhia. Otimizar as operações. Tá? Porque a plataforma de colaboração que eu implementei hoje não está tão ágil quanto o WhatsApp. E o cliente ou o meu usuário, ou o usuário do cliente está usando tão facilmente o WhatsApp e não está conseguindo usar minha plataforma de colaboração. E transformar produtos. O conjunto de tudo isso aqui vai fazer com que o seu cliente ofereça um produto melhor para ele. Tá? Qual é a ideia aqui? Nem sempre aqui a plataforma de produtividade da Microsoft vai atender todos os requisitos. Só o Office sozinho, ou só o Windows sozinho, ou só a nossa plataforma de segurança. Você vai ter que contemplar outros produtos. E aqui a gente sai do cenário de vendedor de produto para um vendedor de solução. Como avançar com esse cenário de solução? E o nosso perfil agora como provedor de serviços, ou provedor de soluções, ou provedor de produtos, tem que ser esse aqui, olha, eu sair do modelo tradicional e avançar para um modelo digital. Por exemplo, se eu como fornecedor de TI, eu só trabalho com uma lista de preços e estou lá preocupado com a especificação do servidor do meu cliente, eu não sou um facilitador de negócio. Por isso, ele está ainda me vendo como uma referência de custo. Eu tenho que avançar para um cenário onde ele investe em mim e eu vou lá e dou um retorno para ele. E eu saio daquele cenário onde eu tenho um budget ou um orçamento destinado para mim esse ano e vou para um cenário onde ele começa a me ver diferente. Cada investimento que ele faz em mim como provedor de soluções, ele vê um retorno sobre o investimento. É fácil? Não é, né? Eu tenho que mudar e tenho que dar alguns primeiros passos. O passo inicial aqui, quando a gente fala de produtividade, é que esse estudo de DC diz que 50% de tudo aquilo que acontece dentro do escritório requer colaboração. Minimamente você copiar um pendrive e passar para alguém ou anexar um e-mail, um arquivo em um e-mail e enviar para outra pessoa. Aqui ele fala que 4 em cada 5 pessoas não sabem fazer isso direito. Duvidam? Lá nas nossas empresas que são de TI, né, passam um documento no Word que é uma proposta e pede uma revisão para 4 ou 5 pessoas para vocês verem o tamanho desse caos. A gente vai entender que as pessoas não estão usando muito bem aquilo que a gente já vende. No caso, específico nessa apresentação, o Office. E quando a gente fala de dados, nossos clientes têm uma dificuldade imensa de usufruir daquilo que eles pagam em termos de produtos de relatório, ferramentas de BI. Como diz aqui, olha, 62% dos nossos clientes não conseguem, ou dos clientes de plataformas de banco de dados no mundo, não conseguem usar 100% dessa plataforma para a tomada de decisão. Ou significa o quê? Um relatório rápido ou um insight de negócio. Porque 40% é a taxa anual de crescimento dessas bases de dados. Quem é DBA aqui? Tem algum DBA aqui? Você tem ideia do porquê cresce 40% ao ano? Crescimento vegetativo? Tenho lá, comprei meu servidor, coloquei na empresa. Eu li esse estudo aqui, eu achei bem interessante.
que na minha época de DBA, um código muito ruim fazia um banco lá crescer só com os registros, né? Em torno de 8%, 12% ao ano. Quando eu falo que o meu cliente de banco de dados, seja qual for, Microsoft ou os nossos concorrentes, tem uma taxa de crescimento de 40%, é porque eu aumentei o número de processos de negócio nesse cliente. Ou aumentei o número de sistemas. Isso reflete em consumo de storage, servidor, serviços de alta disponibilidade. Significa que o meu cliente está com problema para acessar o quê? Os dados. Isso aqui é tudo transparente para ele. Ele vai lá, ele compra um disco, ele coloca, mas na hora dele tomar a decisão, ele tem um problema. Quem vende ferramenta de BI aqui sabe que eu posso vender o que for. O que o usuário faz com o dado lá no último relatório que você emitiu? Excel, não é? Por que eu não vendo o Excel de uma melhor forma? Oi? Exporta para Excel. Exporta para o Excel e faz suas próprias análises. Maravilhoso, mas me pergunta, exporta para Excel? O problema é que às vezes a gente vende Office da mesma maneira que a gente vendia lá no começo do ano 2000. É tão grave que se eu tirar o Office 2016 ou 2013 que o meu cliente está usando e voltar para uma versão anterior e falar para ele que é de graça, a empresa dele não para, concorda? Deixa eu só dar uma colaboração. Eu estou num projeto, o cliente é gigantesco e eles estão trocando a ferramenta de BI porque a ferramenta atual não exporta para Excel como o usuário quer. Puxa vida, hein? É, Power BI nele. Já está usando? A oferta é Power BI. A oferta é Power BI, tá vendo? Então, assim, por mais que a gente está tão preocupado, o Gataz vai falar com vocês depois de SQL e tudo mais, servidores, tudo bem. Aqui a gente tem lá uma venda que é feita para a área de tecnologia, para a área de alta disponibilidade e infraestrutura. Mas daqui para frente, que é o meu usuário na ponta, eu tenho que me preocupar muito com isso. Porque é minha área de negócio comprando. Aqui dentro ainda é TI, eu tenho uma abordagem diferente, mas daqui para cá eu tenho que garantir que o usuário tenha uma melhor experiência. A gente vai aqui para algumas demonstrações práticas que falam sobre como o Office pode nos ajudar a resolver problemas reais dos nossos clientes. Alguém aqui sabe o que é GDPR? Tá aí, meu? Tá bom? Grande Walter. Alguém sabe o que é GDPR ou GDPR? Vamos lá. Desde os anos 90, a União Europeia tem uma preocupação muito grande com os dados dos seus indivíduos ou dos seus cidadãos expostos publicamente. Então, imagina que você foi de uma locadora na esquina, fez um cadastro. Lá você tem o quê? Estou falando locadora, né? Como é que eu sou velho, né? Mas você tem lá o seu telefone, o seu endereço, alguns dados, na maioria dos cadastros até o seu salário, não é assim? Só que aquilo está num serviço, ou servidor, ou planilha Excel, ou num caderninho, que você não sabe para onde vai. Isso já era uma preocupação da União Europeia desde os anos 90. E agora, né, com todo esse advento de tecnologia e transformação digital, eles transformaram isso em uma lei e, a partir de março de 2018 agora, qualquer empresa no mundo ou qualquer cidadão do mundo é responsável quando ele tem um dado de um cidadão europeu, mesmo a gente estando aqui no Brasil ou no Paraguai, seja em qualquer lugar do mundo. O que isso significa? Que se você trabalha em um posto de saúde, você fez o cadastro do cidadão europeu turista que passou por aqui e aquele prontuário, por algum motivo, vazou para alguma clínica de tratamento médico, alguma coisa assim, e ele recebeu uma ligação sobre alguém oferecendo um tratamento para ele, você pode ser investigado e pode ser responsável criminalmente pelo vazamento dessa informação. O que é pior, quando você se relaciona com clientes da União Europeia ou atende cidadãos europeus aqui no Brasil, você tem que fornecer para essa empresa ou para o órgão que regulamenta qualquer, imagina uma ONU, imagina uma Secretaria de Educação, ou imagina uma auditoria, por exemplo, você tem que dizer exatamente como você cuida de cada informação ou das informações desses cidadãos europeus que passam pela tua infraestrutura. É um problema para os teus clientes ou não? É um problema, né? A má notícia é, o Office não faz isso sozinho. Eu preciso prepará-lo para isso, tá? A boa notícia, a Microsoft tem templates que te mostram como preparar, no caso dessa apresentação, o Office 365 ou o teu Windows para resolver esse problema. Puxa, mas e o que está no Azure? E o que está no SQL? Eu tenho lá outros templates que vocês podem olhar no nosso site depois, vai estar nessa apresentação, no documento que vocês vão receber em paralelo, que vão ajudá-los a criar templates de segurança para ajudá-los nesse cenário. A primeira apresentação que eu tenho aqui, ela mostra como deveria ser a colaboração, ou a facilidade em colaborar do nosso cliente.
Depois desse vídeo aqui, vocês me respondam se o seu cliente já consegue fazer isso. Ele recebe um e-mail em dispositivo móvel. Tem uma experiência em usar o Word no celular muito parecida com o desktop. Ele já sabe que ele precisa compartilhar rapidamente com algumas pessoas esse documento. E, em tempo real, no seu próprio celular, ele já está vendo as pessoas que estão acessando esse documento. E essas pessoas podem estar fazendo uma revisão nesse documento em tempo real e todos conseguirem ver ao mesmo tempo o que está acontecendo com esse documento. E eu, como dono do documento, eu não preciso comprar uma ferramenta de GED para conseguir controlar as versões, ou voltar a cada revisão, ou fazer revisão sobre cada revisão e garantir que eu tenho um documento final íntegro. Com outra facilidade, a integração do Skype com os aplicativos do Office e preparar, por exemplo, uma apresentação como essa, com um grupo de trabalho que está, talvez, geograficamente distante, fica fácil quando eu faço uma reunião online e todo mundo consegue trabalhar no mesmo documento. Quantos de vocês sabiam que é possível fazer isso? Alguns, né? Quem é que já tem o Office 365? Muito bem. Quantos de vocês já usam esse tipo de recurso? Entenderam a diferença? Assim, se eu não começar a consumir esse tipo de recurso, eu não vou conseguir vendê-lo. Se aquela reunião semanal para acompanhamento de projeto com o meu cliente, se eu não incentivá-lo a usar essa plataforma que eu já tenho e estou pagando por ela, o que vai acontecer? Ele não vê valor. Se ele ainda está recebendo um documento que eu mando uma revisão e ele não vê nenhuma marcação avançada do Word, ou ele não vê que eu tenho um controle de versão sobre aquilo, será que ele vai valorizar a plataforma que eu estou tentando vender para ele? Eu creio que não, né? Fica um pouco difícil. Se ele nunca tiver uma experiência de reunião online comigo no Skype, talvez fique um pouco difícil. A partir de que plano eu consigo fazer tudo isso aqui? Vamos lá para os vendedores aí. Alguém arrisca? Desde o plano mais básico, né? Quando eu tenho lá já o E1, ou eu estou trabalhando com as versões business, eu já consigo entregar essa experiência para o meu cliente. Então, está pagando e eu não incentivei a usá-lo. Tá? Eu tenho lá o Deploy Microsoft que garante o quê? Que você, parceiro, que fez a implementação, você receba pelo consumo desse serviço. E talvez você está deixando de receber por quê? Porque o teu cliente não está usando. Talvez um melhor uso dessa colaboração online vai fazer você vender mais projetos de SharePoint. Quantos dos seus clientes aqui têm intranet? Quem tem cliente com intranet aqui? Quantos clientes de vocês usam SharePoint como intranet? Boa, a média está boa. De novo, se eu vendo intranet para o meu cliente é uma intranet que não é baseada nessa plataforma, o que eu vou vender para ele depois? Talvez a software house que o atende ou o seu desenvolvimento interno. Quando eu vendo o conceito de infraestrutura dentro, o conceito de intranet dentro do SharePoint, quem que vai vender para ele de novo? Então vocês, experts em Microsoft. Agora, quando a gente fala de colaboração, todo esse poder na mão do usuário, também me leva ao cenário onde eu corro alguns riscos, né? Por exemplo, tá, eu tenho que estar preocupado agora, a partir de março, se eu tenho dado de cidadão europeu agora na minha infraestrutura. Tá? Talvez até vocês já ficaram preocupados, né? Será que eu tenho algum europeu aqui? Será que eu tenho algum europeu no meu cadastro de clientes? Vamos lá, olha. Eu comecei a editar esse documento dentro do meu computador. Tá? O que eu tenho aqui? Número de conta corrente. Opa, isso não sou eu, hein? Pronto, vou me comportar agora aqui. O que eu fiz ali? Olha, eu digitei número de conta corrente. Eu vou evitar ficar sentado aqui, porque o projetor tem alguma coisa a ver com... Não? Tá. Eu tenho aqui...
Ah, eu comecei a digitar aqui no documento, olha, número de conta corrente e uma lista de cartão de crédito. O que essa ferramenta me faz? Ele viu que esse dado é sensível, é uma informação sigilosa que alguém lá da minha área de segurança ou da minha área de TI falou, olha, cuidado com esse tipo de dado que é sigiloso. Assim que o cliente começa a fazer a edição, obrigatoriamente, ele é obrigado a classificar esse documento e aplicar uma proteção ou criptografia de segurança para esse cliente. Quem aqui vende RMS? 2? Lição de casa, depois para entender o que é RMS. Mas o que ele faz, olha? Ele faz isso aqui. Primeiro ele aplicou uma política onde eu coloquei o documento como confidencial, coloquei uma marca d'água aqui. O que isso significa? Que qualquer pessoa que olhar para esse documento e ler esse documento vai entender que ele é um documento confidencial, ele não pode vazar. É o suficiente isso ou não? O que ele faz? Eu vou avançar aqui. Ele protege o documento com um serviço que é nativo do Windows Server ou já é nativo do Office 365, quando eu protejo o documento. O que significa? Eu aplico uma segurança no documento, não na pastinha do documento lá no meu file server, e eu falo assim, somente a pessoa para quem eu enviei esse documento pode abrir ou pode editar o documento. Ou, esse grupo de pessoas pode editar o documento, esse grupo pode só ler o documento. E, por exemplo, pessoas fora da organização não podem nem abrir o documento. Tudo isso automático com essa oferta que a gente já está vendendo, que vocês já estão oferecendo para o cliente, que é Office 365. Quando a gente fala de privacidade, isso é importante? Já pode vender, está lá, tá? Inclusive teu cliente Office 365 já pode usar esse serviço. Outro cenário que a gente tem, que é o mais comum, é descobrir quando uma não conformidade ou há um vazamento de informação da empresa, a gente tentar descobrir quem é o culpado ou quem fez isso. Tá? Já se depararam com essa situação? O que vocês fizeram? Chorou, né? Por quê? Porque normalmente a gente que é o TI tradicional, a gente está lá preocupado em sustentar servidor e criar regras. Quando alguém consegue quebrar essa regra, a gente tem uma dificuldade muito grande em responder para qualquer auditoria ou qualquer investigação. Normalmente, serviço de e-mail, o que a gente faz? Exporta a mailbox do usuário, ou a gente mesmo faz análise ou entrega para alguém que vai fazer análise, não é assim? É certo isso? Ponto de vista criminal, não, né? Eu estou expondo uma situação ou eu estou levando a informação para um cenário que eu desconheço. Por exemplo, se eu entrego uma mailbox de usuário para uma outra pessoa de uma área de RH, por exemplo, como que eu TI garanto que não foi alterado um PST que eu exportei, por exemplo? Ou que um conjunto de arquivos de uma máquina do usuário não foi alterado de forma indevida ao longo desse caminho? O que a gente faz com o Office 365, então, ou com essa plataforma Microsoft 365? Eu tenho uma ferramenta aqui de descoberta eletrônica que ela faz o seguinte. Vocês já devem ter sido perguntados sobre quem pode ver os meus e-mails quando ele está na nuvem, não é? Quem pode ver? Alguém sabe? O administrador pode, não pode? Desde que eu não tenha nenhum controle sobre a gestão desses documentos, ou dos e-mails, ou de contas de usuário. Nesse caso aqui, a gente vai mostrar para vocês um ambiente ideal, que significa o quê? O administrador ou o Global Admin, ele até pode ver, mas ele vai gerar um alerta, vai gerar um log de que ele foi lá e olhou uma conta de e-mail de usuário ou exportou os dados desse usuário. O que o IT Admin fez aqui? Ele delegou a verificação de conteúdo para uma área que, nesse caso aqui, é uma área jurídica da empresa, uma área de auditoria ou uma área de RH. Então, quem está logado aqui, olha, não é o administrador, é uma moça que chama Megan, tá? Que nesse contexto dessa apresentação, é uma gerente de uma área jurídica. O que ela fez? Ela precisa investigar uma pessoa em específico e um departamento. Então, ela vem aqui. Ela cria um caso, ou ela abre um BO. Por que disso? Imagina que uma pessoa mal intencionada, ela pode abrir todas as contas de usuário e ficar pesquisando conteúdo, concorda? O que a gente faz para inibir isso? Qualquer pesquisa precisa estar associada a um caso criado por algum gerente ou por algum administrador da área de auditoria. Então, ela está criando um caso aqui, ela chama California Lobby, e ela está delegando a investigação para uma terceira pessoa, que é o auditor que trabalha no time dela. Adicionou essa pessoa,
ela já começa a dizer quem são as pessoas que serão investigadas. No caso, um usuário mais todo o time financeiro. Até aí, ok. Ela vai lá, ela define um padrão para que essa pessoa pode fazer a busca. Define aqui se ela vai fazer busca por data, por conteúdo, enfim, eu vou colocar tudo aqui. E agora ela começa em si a investigação. O que ela está dizendo? Olha, me faça uma busca com este nome, ela deu um nome para a busca que ela está fazendo. Ela disse aqui para procurar no serviço de e-mail, ali está pequenininho, mas é no Exchange Server, no SharePoint e nas pastas públicas. Por que no SharePoint? Lembra que o OneDrive está no SharePoint. Qualquer compartilhamento que você faça pelo Skype, por exemplo, passa pelo SharePoint. E o Exchange no serviço de e-mail, mais as pastas públicas. E ela diz aqui, olha, o conjunto de palavras, nesse caso, que ela está buscando. Palavras Califórnia ou lobby. Ela inicia a busca. A busca está correndo, terminou a pesquisa. Olha qual é a interface de consulta. Ela está conseguindo ler as mensagens de e-mail e vendo os conteúdos dos documentos dessa pessoa sem tirar ou sequestrar esses dados da infraestrutura. Essa pessoa poderia ser um auditor externo, por exemplo. Poderia ser um policial que foi lá na tua infraestrutura e falou, olha, tem um caso aqui que a gente está investigando e a gente quer os dados de pessoa tal. Ele vem com o mandato, você simplesmente cria ou permite que ele faça acesso a esses dados e ele lê isso acessando esse portal Office 365. Ele não consegue copiar, colar, ele não consegue exportar isso nada. Mas, puxa vida, eu preciso mandar isso para um perito forense agora. Eu faço uma exportação desses dados com uma chave criptografada, eu gero um hash, ele recebe um hash lá do outro lado e eu garanto que exatamente o que foi para o perito forense é exatamente o que tinha lá no meu serviço online, no meu serviço Office 365 ou no meu serviço on-premise Office 365 ou não, tá? Exchange Online. É útil esse tipo de recurso ou não? Sabe qual o plano do Office 365 que eu preciso para ter isso? O mais básico. O plano mais básico do Office 365 te dá essa ferramenta. Tá? Assustados? Às vezes a gente está tão preocupado com o projeto de migração, sustentar o serviço e tudo mais, e a gente esquece de mostrar para o cliente ou de fornecer para o cliente suporte ao uso desse tipo de recurso. E muitas das vezes seu cliente nem sabe que existe esse tipo de recurso. Tá? Qual é a ideia? Aumentar a proposta de valor daquilo que você já está entregando para ele. Avançando um pouquinho mais aqui. Eu consigo também proteger o meu cliente contra algumas ameaças que podem chegar na minha infraestrutura através do serviço de e-mail. Tá? O que a gente faz com o ATP da plataforma Microsoft 365? Protejo contra vírus e malware. Eu tenho proteção em tempo real contra cliques em URLs maliciosas e gero relatórios sobre esses riscos ou sobre quem está me enviando algum tipo de malware ou está tentando fazer um ataque. Quem aqui vende antivírus? Está fácil vender antivírus? Sempre o cliente quer dar uma cortadinha, não é? Ele vai lá e pergunta para você como é que está o Kaspersky, porque ele viu que é mais barato, não é? Eu tenho ouvido bastante isso. Como que o Office 365 faz? Olha, depois disso vocês vão refletir como pode ser uma abordagem de venda de Microsoft 365 perante as ofertas de antivírus que vocês têm. Mas basicamente, olha, você já tem no Office 365 o Exchange Online. O que o Exchange Online faz? Ele tem lá o anti-spam, tem a proteção contra malware, porém ele está te protegendo aqui contra malwares conhecidos. Como funciona o antivírus? Ele tem proteção contra ameaças conhecidas, não é por isso que você atualiza ele? Como que funciona o ATP? Para que ele serve? Imagina que você tivesse uma máquina virtual e tudo que você recebesse em termos de arquivos, documentos ou fotos, você abrisse dessa máquina virtual, entendesse se ela estraga ou não o teu computador, se ele gera uma ameaça, e depois você mandaria para a tua máquina de produção, a tua máquina de uso. Seria bom? É justamente o que o ATP do Office 365 faz. Ele leva tudo aquilo que já passou pelo teu Exchange Online Protection, abre, tá, com inteligência artificial dentro dos nossos data centers, tudo aquilo que você recebeu, verifica se aquilo representa alguma ameaça, é como se ele experimentasse tudo aquilo em máquinas virtuais. Se for seguro, ele envia para o teu usuário. Se não for, ele devolve. Por que a gente fala de inteligência artificial? Imagina que eu estou planejando um ataque na tua empresa. Então, para o Walter, eu mando um e-mail com um tipo de código.
O complemento desse código eu mando em um outro documento em forma de PowerPoint para o Rodney que está ali no fundo. Tá? O que acontece? Essa inteligência ele fica olhando e fala, olha, dentro desse documento aqui tinha um código que não é ameaça, eu não entendi. Mas, poxa vida, o segundo usuário recebeu um código muito parecido, não tem nada a ver, talvez de um remetente diferente, mas para esses dois juntos aqui dentro da minha organização, podem sugerir um ataque ou eu posso ter uma quebra de regra de segurança aqui. O que ele faz? Ele volta lá no teu destinatário que recebeu o e-mail, bloqueia todo esse uso, alerta o Exchange Online e gera um alerta contra esse remetente ou contra esse domínio de remetente. É uma proteção em tempo real contra qualquer tipo de ameaça. Como é que funciona isso na prática? É simples, olha. Nesse caso aqui é uma apresentação mais didática para a gente entender que o anexo chega até o usuário, mas eu poderia ter bloqueado isso antes. Está vendo que a Sarah Davis aqui, que é o remetente, está verdinha? Com certeza ela trabalha até na tua empresa, né? É um contato seu. O que é esse documento aqui? Excel. O que a gente faz quando recebe um documento desse? Abre, não é? Ah lá. Na verdade, o que ele era? Um script Java. Quando você tenta executá-lo ou tenta abri-lo, fala, opa, isso aqui está bloqueado, você não pode executar, ou aqui tem um código malicioso, tem um script malicioso e tudo mais. Outro cenário. Você recebeu de um contato, tá, seu, uma pessoa que você conhece, uma instrução, clica aqui e dá uma olhada nisso. O que a gente faz? Clica. E o usuário? Clica 2 vezes, não é? Isso aqui é a prática de phishing, tá? Seus clientes reclamam de phishing? Bastante, não é? Vocês conseguem entregar alguma solução para eles? É difícil, não é? Agora não mais. O que a gente entrega como proteção no Office 365? Ele verifica para onde aquele endereço está te levando, filtra qualquer malware ou qualquer comportamento anômalo nessa URL que o seu usuário está acessando, que é provavelmente um site externo, e fala para você, opa, aqui você não vai entrar. Vai ter uma atualização agora em janeiro, que ele vai verificar até endereços de rede internos. Se você mandar um // nome do servidor e um arquivo interno para o teu usuário, ele vai passar pelo ATP do Office 365 também. Mesmo o documento não tendo passado pela nuvem, ou por e-mail, ou coisa do tipo. É uma solução para o teu cliente ou não? É ótima, né? Então vamos lá. Falando de Windows agora. A maioria vende antivírus, não é? Qual é o seu discurso para oferecer um antivírus melhor? Vamos lá, você que vende. Você aqui. Eu parto por primeira coisa, período de rede. Pelo menos o básico. Pelo menos o básico. Boa. Olha o que o Device Guard do Windows 10 faz para você. Isso aqui é uma máquina com Windows 7. O usuário, de novo, recebeu um script por e-mail. Suponha que ele não tem o Office 365 ainda, nem uma proteção. Ele recebeu esse e-mail de uma pessoa de um serviço de e-mail qualquer. No Windows 7, o que acontece? Ele vai lá, ele tenta abrir esse documento, ele viu que é um exe. Isso inibe o usuário de abrir ou não? O que esse script faz? Ele não destruiu a máquina, mas de forma inadvertida, ele bloqueou todas as proteções, como o Device Guard, que é o antivírus local, aqui no caso nativo do Windows, mas poderia ser qualquer outro antivírus, e parou o firewall que você já tinha configurado no computador. A partir daqui, o que pode acontecer? Tudo. Uma outra ameaça pode chegar num outro e-mail. Por isso que a gente fala, né, quando você vê as apresentações de segurança, que fala que você já tem, que uma ameaça ela permanece no teu ambiente de sistema por volta de 200 dias antes de você ser atacado. Ou um ransomware, como é que ele entra no teu ambiente? Desse jeito aqui. Primeiro entra um código malicioso, ele vai lá e deixa brechas de segurança, ele para o teu serviço de segurança, depois começa o ataque. E aí você tenta voltar backup, tenta fazer outras coisas, o que acontece? Não consegue, você não tinha mais proteção nenhuma habilitada. O que a gente oferece com o Windows 10? As ameaças mudaram, a gente tem outras ameaças hoje. Então, essa mesma experiência de receber um arquivo, ele olha, ele viu que já é um script, mesmo que eu não coloque a extensão ou tente disfarçar isso em forma de Java, um script web, coisa do tipo, ele não deixa eu trabalhar nesse cenário. O que normalmente os antivírus fazem? Eles trabalham lá com a tua memória, tá? Com o teu range de memória, lá
que você está aberto, ele não ataca diretamente o sistema operacional. No caso do Windows 10, qualquer coisa que vai ser executada ou que eu vá carregar e enviar para a memória do computador, ele já bloqueia antes. Por quê? Porque eu tenho essa inteligência artificial antes de fazer qualquer coisa no computador. Ele está consultando online o tempo todo que tipo de execução ele pode fazer na tua máquina ou não. Mas e se eu estiver offline? Ele já aprendeu. Ele conhece as ameaças que pode trazer dentro desse cenário. Tá? Existe muita confusão de plano no Office 365. E o que a gente oferece agora nesses novos cenários? A gente viu aqui, foram demos rápidas, tá? Normalmente é um evento de 4 horas que a gente fala de Microsoft 365, mas aí vai ficar por uma outra sessão mais deep dive que vocês vão ter ao longo dessa semana. Essa nova forma de licenciamento, nova forma de entregar o Office 365, o Microsoft 365 para esses usuários, vão para aqueles usuários que até então o investimento ainda não se justificava. Aquele pessoal do chão de fábrica, o meu operário, time de vendas, mesmo aquele vendedor da loja de varejo que fica lá atendendo o cliente, talvez no balcão ou ao longo da loja de departamentos, talvez um time que trabalha no hospital, sei lá, as enfermeiras que estão para lá e para cá fazendo anotações, falando sobre pacientes, e pessoas que trabalham no atendimento mesmo. Normalmente, você até entregava e-mail para essas pessoas, mas plataforma de colaboração ou documentos online, o teu cliente deve ficar um pouco receoso em entregar esse tipo de licenciamento para esse usuário. Qual é a vantagem? A gente pegou aquela licença básica do Office 365 e entregou ou aumentou o poder de colaboração para essas pessoas. Então, aquele teu usuário que tinha uma caixa de e-mail limitada apenas, onde você só levou o serviço de e-mail para ele, com esse mesmo custo, agora você entrega áudio e videoconferência, webconferência para ele, você entrega armazenamento no OneDrive e você entrega outros aplicativos como Power Apps ou SharePoint ou Staff Hub dentro desse mesmo licenciamento, desse mesmo pacote que você já vendia para ele. Tá? A gente não criou um novo plano, na verdade a gente adicionou serviços naquele plano que você já tinha. Então, na próxima renovação ou qualquer ajuste que você tenha que fazer no contrato desse cliente, você pode avançar. Isso falando de Office 365. Quando a gente fala de Microsoft 365, todo esse cenário de segurança que a gente mostrou para vocês, que envolve MS, mais Windows 10, mais Office 365, pode fazer parte de um único plano de licenciamento. A gente não vai descer aqui por falta de tempo em cada SKU ou o que tem disponível em cada plano ou não. Mas é tão simples quanto microsoft.com/Microsoft 365. Lá você vai ter todo esse descritivo, o que faz cada item de licenciamento ou cada recurso, como ele está sendo distribuído. Puxa, mas qual produto novo eu tenho aqui? Nenhum. É só uma forma de entrega desse licenciamento que ficou mais barato e que acomodou tecnicamente mais recursos dentro de uma única oferta, de uma única SKU ou um único contrato. Para vocês, parceiros e revendas, aumente e melhore o seu roadmap de entrega de projetos. Tá? Por quê? Porque você faz uma negociação única e a partir dali você já começa a entregar a melhor experiência já para os primeiros usuários que foram migrados para a plataforma. Perguntas, rapidinho? Isso vale para quem já, cliente que já está usando? Eu tenho clientes usando. Vale para quem já está usando. Se eu tiver que adicionar algum custo ou elevar o nível de serviço dele, ele tem desconto para isso. Ou clientes que já estão entrando agora na plataforma. Tá? De repente você tem uma renovação de contrato maior que contemplava o Windows separado do Office 365 ou o MS no contexto de segurança. Você já consegue colocar tudo em uma SKU única e entregar isso online para ele. Mais perguntas? Acho que o tempo está bem apertado. Ok? Bom, esse material vai ficar com vocês depois vocês têm o canal de atendimento de vocês com a Ingra e a gente fica à vontade para responder depois. De novo, caso de sucesso é o que não falta, tá? Em qualquer segmento. Então, se você precisa de exemplo, entender como a Microsoft está atendendo nossos clientes ou como que a gente resolveu o problema, aqui tem só alguns exemplos no Brasil de clientes que já estão nessa plataforma, a gente pode ajudá-los a entender isso melhor, tá bom? Obrigado, viu, pessoal?